Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente, a Sra. Doutora Paula Agapito, a Sra. Doutora Cristina Schell, os Srs. Deputados presentes e, muito especialmente, os trabalhadores que estão abrangidos neste processo de PREFPAP. Como a Assembleia da República e esta Comissão é, sobretudo, um órgão político, eu queria começar por dizer que o PSD sempre foi e continua a ser a favor da regularização das situações de precariedade. Nós só sempre dissemos e não percebemos como é que este programa foi tão mal concebido. Já houve outros processos de regularização de precários no Estado no passado e todos esses processos foram incomensuravelmente mais simples do que está a ser este processo. Nessa altura foi suficiente o parecer do dirigente, era o dirigente do serviço que dizia quem é que ocupava ou não ocupava funções de caráter permanente e, a partir daí, depois da homologação ministerial, abria-se imediatamente os concursos. E o PSD sempre disse que não percebia e não percebe porque é que se criou um processo tão complexo como aquele que nós temos. E a única justificação que nós encontramos é que os precários não eram para integrar, eram para ir integrando devagarinho à medida que o orçamento ia permitir. E porquê? Porque o Governo, que num primeiro momento pensava que não ia ter aumento de encargos, fruto da sua desorganização, descobriu a determinada altura que afinal ia haver aumento de encargos. Porquê? Porque os precários estavam quase todos a ser pagos por fundos comunitários. E os fundos comunitários não pagam trabalhadores do quadro. E, portanto, quando vocês veem os vossos processos nesta situação, é porque o Governo descobriu que agora tem que subitamente arranjar dinheiro para pagar os vossos ordenados, porque não fez o trabalho de casa. Depois, este processo não dava garantias de imparcialidade nem de transparência. Se forem ver a lei classifica como precários as pessoas que há muitos anos trabalham no Estado, mas também classifica como precários todos aqueles que foram admitidos por este Governo, não é pelos anteriores, é por este Governo, desde que tomou posse até ao dia 3 de maio de 2017. É isso que está escrito na lei. E esse é outro das causas do problema que nós temos. É que, para meter no Estado os precários que entraram entre o novembro de 2015 e o dia 3 de maio de 2017, essa é a data que está na lei, qualquer pessoa pode ir ver a lei, ficaram para trás alguns dos outros, porque não cabem todos, porque é preciso arranjar dinheiro para todos. E os trabalhadores têm que ter a noção daquilo que está em cima da mesa. Já perguntámos, o PSD já perguntou ao Ministro das Finanças, a todos os ministros, vai perguntar outra vez hoje, quantos precários do Ministério da Agricultura e nos ministérios são antigos e quantos são os precários que já foram admitidos por este Governo e até agora nunca obtivemos uma resposta. E a primeira pergunta, Sra. Presidente da Comissão, que eu queria colocar a Vossa Excelência é esta. Dos processos que analisaram, quantos trabalhadores entraram no Estado, já com este Governo, entre o dia 15 de novembro de 2015 e o dia 3 de maio de 2017 e quantos são os anteriores? Depois, outra questão que eu queria colocar a Vossa Excelência é esta. Um caso concreto que a Sra. Presidente colocou. Estrutura de missão para a estação da plataforma de Continental. São trabalhadores que estão no Estado desde 2005, alguns. Como é que o Estado, este Governo, admite ter trabalhadores há 13 anos a trabalhar de forma consecutiva, todos os dias, e não os classifica como preenchendo necessidades permanentes e obriga os privados, quando fazem um contrato de trabalho a termo, certo, a não ter os trabalhadores mais do que 3 anos e os trabalhadores da privada, quando trabalham mais do que 6 anos com um contrato de trabalho a termo incerto, já têm que obrigatoriamente entrar para o quadro. Esta dualidade de exigências e de comportamentos, na nossa perspectiva, não é admissível. E não é admissível porque o Estado tem de ser uma pessoa de bem. E não pode haver Estado pessoa de bem, não pode haver Estado pessoa de direito que entende que um trabalhador pode estar 13 anos a trabalhar permanentemente para o Estado e, ao fim desse período,
num processo de regularização, não é incluído. E, portanto, a questão que eu queria colocar também, muito concretamente, à Sra. Presidente é qual é o motivo porque estes trabalhadores não estão a ser considerados. Depois, o processo é lento, nós percebemos, ele foi criado para ser lento. Mas o que é importante para os trabalhadores é saberem quando é que o processo fica concluído. As pessoas o que querem saber é quando é que a Comissão, atendendo aos meios que lhe são disponibilizados, atendendo às limitações que estão disponibilizadas, e esta nossa pergunta não envolve qualquer espécie de crítica, é quando é que a Comissão entende que poderá concluir o processo e ter finalmente tudo pronto para que as pessoas possam saber com o que é que podem contar. Uma última questão: é ou não verdade uma acusação que é feita por alguns trabalhadores, em concreto pelos trabalhadores do IPMA, que alguns pareceres negativos foram motivados estritamente por questões orçamentais? E é só. Muito obrigado.